Amados, hoje eu gostaria de falar sobre a Igreja de Deus. Sobre a Igreja que Cristo instituiu, estabeleceu, criou. Então o nosso assunto vai ser isto. E eu não posso começar sem fazer algumas perguntas para a gente, mas eu não quero que você responda já, não. Eu quero que você mastigue elas pelo meio do caminho da nossa mensagem e no final pudesse dar uma resposta para estas perguntas. Nós vamos sempre voltar nestas perguntas. Falando a respeito da igreja, o que você pensa acerca da Igreja de Cristo? Como é que você vê a Igreja de Cristo? Pergunto mais, qual é a importância da Igreja de Cristo para a sua vida? Eu considero assim muito importante cada uma dessas perguntas. Mas é mais importante ainda as respostas que nós damos para estas perguntas. Porque essas respostas, elas vão revelar para a gente a minha situação diante de Deus. Não é necessariamente para com um ou para com outro irmão. As respostas que nós damos, ela vai dizer diretamente com o nosso Senhor. Se nós amamos o Senhor ou se nós desprezamos o Senhor. Porque se nós desprezamos a Igreja de Cristo, automaticamente nós desprezamos a Cristo. Por isso que eu disse, não responda ainda. Avalie mesmo cada uma dessas perguntas. O que você pensa a respeito da igreja, como você vê a igreja, qual a importância dela para a sua vida. E vamos tratar assim. Principalmente se a gente partir de Atos capítulo 20, versículo 28, tem uma partezinha no meio do versículo, que diz assim as Escrituras: Igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, esta importância dessa igreja é uma igreja que o Senhor resgatou com o seu próprio sangue. Tem alguém aqui, por acaso, que está indo para o céu sem a dependência de Cristo? Tem alguém aqui que vai para o céu porque é bom, porque faz as coisas tudo conforme precisa fazer? Certamente que não. Se nós temos crentes aqui, eles são resgatados, eles são crentes porque são resgatados pelo sangue de Cristo. Então, partindo deste ponto, é que nós vamos então usar essas nossas perguntas para as nossas vidas. Eu tenho alguns pontos importantes que eu gostaria de dividir com vocês. Eu creio que eles são muito importantes para a gente avaliar também. Primeiro ponto é como Deus vê a igreja dele. Tá? A gente já soube que ele resgatou com o sangue do precioso Filho do Senhor Jesus Cristo. Isso nós já sabemos. Mas vamos a 1 Coríntios, eu sei que talvez vocês não consigam chegar lá, mas o nosso texto está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 9, para ver o que Deus vê, como Deus vê a igreja, está dizendo assim, ó: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo está aqui inspirado pelo Espírito de Deus, usando figuras para a gente entender de como Deus vê a igreja dele. E é interessante da gente ver aqui, porque ele diz que Deus vê a gente como cooperadores. Ele está falando em particular dele, de Apolo, mas se você coopera com a igreja, logo você é um cooperador de Deus. Então ele diz, cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Irmãos, como isso é interessante da gente observar esses pontos. É muito interessante, porque, em outras palavras, nós somos instrumento de trabalho
do próprio Deus. Ora, quando ele diz, vós sois lavoura de Deus, ora, lavoura a gente já entende facinho que é um campo de trabalho. Não tem como você falar em lavoura se não for um local para trabalhar. Quando a gente vê ele falando em cooperadores de Deus, está falando de pessoas que atuam juntamente para o bem das mesmas coisas. Esses são os que cooperam. E quando ele fala de edifício de Deus, está falando de juntos, unidos, para o serviço do Senhor. Então, é interessante da gente observar esses pontos aqui que ele descreve na primeira carta. Um outro detalhe que é importante a gente também observar, em se tratando da Igreja de Cristo, da Igreja de Deus, é que ele enfatiza que tudo pertence a Deus. Você percebeu? Nós somos cooperadores, mas de Deus. Nós somos lavouras, mas de Deus. Nós somos edifício, mas de Deus. Se a gente olhar versículos 6 e 7, ele vai continuar dizendo, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E ele continua no 7, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, como Deus vê a igreja? Assim. Nesta intensidade. Eu quero aproveitar aqui um irmão que chegou para cumprimentar a gente, e ele estava falando de serviço, e irmão, eu sou meio surdo, sabe? Irmão, não, porque eu estou trabalhando, nós trabalhamos de terça, quarta, quinta, sexta, falei, certo, ele folga no domingo, né? E sábado, domingo, falei, ué, que trabalho que é esse? Aí a Suzy estava dizendo, para confirmar que o trabalho é na obra de Deus, é isto. Por isso as perguntas, eu quero voltar sempre nelas. O que você pensa acerca da Igreja de Cristo? Como você vê? Qual a importância dela para você? Isso tem que andar junto com a gente. Essas perguntas são cabais. Irmãos, só que quando ele mostra que é ele que está no centro, isso aqui traz uma grande lição para a gente também. Eu tenho certeza que isso daqui não é o caso de vocês, mas em muitas outras igrejas talvez seja. Na igreja de Deus, na igreja de Cristo, não há lugar para personagens indispensáveis. Ele é o centro. Tá? Ora, nós estamos vendo aqui. O que planta, versículo 7, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Ou seja, se nós temos feito o trabalho, mas ninguém é indispensável. Não fique pensando assim. Mas a importância da igreja é que deve vir à tona. Qual é a importância da igreja? Como você a vê? Sabe, irmãos, que eu tenho vivido assim preocupado por os últimos tempos, eu tenho vivido bastante preocupado com a igreja de Sud. Às vezes eu comento algumas coisas com o irmão Márcio, certamente ele tem pedido, o irmão tem feito aqui, já pediu oração por gente, os irmãos talvez saibam de algumas coisas, eu tenho vivido preocupado com a igreja, e eu tenho muito gosto de vir aqui, sabe por quê? Porque eu cheguei aqui e já abracei todo mundo, aqueles que eu não consegui abraçar é porque eu já estava quase na hora de começar o culto, e aí a gente sai embora e diz, esta é a igreja perfeita, né? Porque nós vamos embora e não sabemos os problemas de vocês. Mas é certo que vocês têm os mesmos problemas que a gente. As lutas são as mesmas. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isto é que a gente... Será que essa nossa preocupação, ainda dizia para o irmão Márcio, e eu quis dizer isso para ele lá, e até com medo de dizer isso, né? Será que é porque a nossa preocupação é porque a gente esquece que Deus existe? Às vezes eu fico pensando isso, eu estou querendo crer nisso, sabe, irmão Márcio? E irmãos, os problemas que nós temos, eles são certos, eles estão lá. E isso tira o nosso sono, traz ansiedade para a gente, mas a pergunta crucial é, será que não é porque eu estou deixando de crer nesse Deus que escolheu o seu povo, que levantou a sua igreja?
Ou será que por acaso eu não estou querendo me colocar no lugar de Deus exatamente, não é? Porque às vezes a gente quer resolver um problema e passa a noite em claro e a gente não pode fazer nada. Isso é só para mostrar, irmãos, que a gente não é insubstituível, indispensável. Ele que é o dono da igreja. Ele quem cuida da gente. Agora, a nossa parte, nós vamos ver com mais intensidade, qual a importância desta igreja que o Senhor resgatou para a minha vida. Como eu vejo essa igreja. Isso é que é importante da gente guardar. Quando nós vemos aqui eu quero lhes mostrar um segundo ponto importante aqui. A luz aqui para mim está boa, viu, irmãos? É que os meus rabiscos estão meio fugindo dos meus olhos. Então esse é o primeiro ponto, como Deus vê a sua igreja. Deus vê a igreja desta maneira, que Ele que é o comandante desta igreja. Não tem ninguém indispensável aqui. O único que é indispensável aqui, e a gente deve guardar isso, é Ele próprio. Amém, irmãos? Pronto. Esse é o primeiro passo, como Deus vê a igreja. O segundo ponto importante que eu quero lhes mostrar é que Deus honra a sua igreja. Esse ponto importante, tanto quanto o terceiro, que é Deus também fortalece a igreja, eu não quero dizer que nós somos pentecostais, não, viu, irmãos? Porque Deus é quem honra a sua igreja, eles gostam muito de falar disto, não é? Não. Mas nós vamos ver que Deus honra a sua igreja. No versículo 9 também, por enquanto. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O que isso significa, irmãos? Isso significa que o Deus Todo-Poderoso e autossuficiente pegou cada um de nós para nós fazermos parte da sua seara. Quando a gente diz que Deus honra a sua igreja, nós vamos, esta é a honra, trabalhar para o rei. Sabe que a nossa ansiedade nesse mundo é arrumar um trabalho que seja compatível com o nosso estudo, com a nossa capacidade, com a nossa vida, não é? Que a gente gostaria de ter, não é? Mas esse ponto é muito importante. Por quê? Porque lembre-se disto. Por isso que eu volto às perguntas. O que você pensa a respeito da igreja? Como você vê a igreja? Qual a importância dela? Porque Deus um dia te chamou para trabalhar na sua seara. É muito maravilhoso da gente olhar isso, irmãos, porque imagina o Deus que não é servido por mãos de homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25, fala: Deus que não é servido por mãos de homens, no entanto, Ele me chama para fazer a obra dEle. Sabe? Isto que é maravilhoso da gente ver. E trabalhar para o Pai, hoje as coisas estão diferentes. Sabe? Porque trabalhar para o Pai, nos nossos dias é assim: não, porque o pai é chato, não, o pai pega no pé, é melhor eu ir para outra área, outro para ele, sabe? Às vezes você ouve isso dos jovens, né? Nem pensar perto dos pais. Mas imagina você trabalhar, irmãos, perto de Deus. Fazer a obra de Deus. Olha que privilégio isto. Ou seja, quando isso acontece, nós estamos perto, nessas lutas que nós temos, nós estamos perto dele. Ele está do lado, não é assim que a gente crê? Se nós estamos em, eu imagino que 45, 50 pessoas aqui hoje, vamos acrescentar mais um, porque o nosso Senhor está aqui. Entendeu? Então, isso é maravilhoso, você trabalhar na obra do Senhor junto com Ele, isso é maravilhoso. Quer dizer, nós não estamos sozinhos, a obra é difícil de fazer, mas nós não estamos sozinhos. Então esse é um outro ponto, que Deus honra a sua igreja.
fazendo com que a gente trabalhe na sua obra. O terceiro ponto, muito parecido com esse, é que Deus fortalece a sua igreja. E eu quero mostrar aqui, olha, versículo 2, que diz assim, ó: com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Verso 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Irmãos, é interessante que a gente está falando que Deus fortalece a sua igreja, mas você sabia que Deus fortalece a igreja usando o próprio povo dele? Por isso que eu faço a pergunta: qual a importância da igreja para você? Você percebeu aqui o que diz o versículo 2? Paulo diz, olha, com leite vos criei. Mas é que vocês não estavam preparados para comer carne, porque se tivesse eu também teria dado. Então Deus fortalece a igreja, abençoa a igreja, usando a própria igreja. Viu, irmão, você que me disse a respeito dos trabalhos, é isto que nós estamos falando. Sabe? Deus faz estas bênçãos usando a gente. Se a gente olhar, esta condição, ela é antiga. Porque quando o Senhor Deus chamou Abrão ainda, Gênesis capítulo 2, nós vemos lá que ele faz, e tu serás uma bênção, capítulo 12, versículo 2. E no 3 ele diz mais, em ti serão benditas todas as famílias da terra, desde lá, irmãos. E a igreja é a mesma coisa. Deus fortalece o seu povo, Deus abençoa o seu povo. Por isso que eu falei de honra, né? Mas Deus abençoa o seu povo com o seu próprio povo. Você viu o que ele disse aqui no versículo 5? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. Claro que Deus que entrou no coração de cada um para crer, por meio do Espírito. Mas quem é que fez esta bênção na vida daqueles irmãos? Ele diz, sabe? Quem é eu, senão ministros de Deus. Irmãos, aqui nós vemos Deus usando Paulo para alimentar a igreja. Se você olhar o versículo 6 que nós já lemos, ele continua dizendo, eu plantei e Apolo regou. Olha, quem que plantou, quem que regou? Foi Deus? Não, foi Paulo e Apolo. Por isso, eu mais uma vez pergunto, qual a importância da igreja na sua vida? Como você vê a igreja? Como você considera? Como você trata a igreja de Cristo? Então, a gente, por esse texto, irmãos, nós concluímos que Deus fortalece o seu povo através do seu povo. Por isso que é importante, viu, irmão? Ah, mas nós só vem meia dúzia. Não tem problema. Pode ter certeza que são esses que seguram tais obras. A obra de Deus, ela é ampla. Amplíssima. Não é só pregar, eu não prego, eu vou só chegar e sentar. Irmãos, tem trabalho que não acaba mais dentro da obra de Deus. Por isso que a maneira que a gente vê a igreja de Deus, ela precisa, por isso que eu disse, não responda. Avalie da importância disto. Para depois responder, para talvez dar uma resposta diferente, essa consideração pela igreja seja cada vez maior. Sabe? Eu quero dizer isso para vocês, que Deus abençoa o seu povo com o seu próprio povo, mas isso não é uma teoria fria ou morta, irmãos. Não fica imaginando, porque como que vai ser isso? Não, isso é prática, isso é certo. Por exemplo, se alguém está necessitado aqui dentro, como é que faz? Clamam a Deus? Sim, claro. Mas o que a igreja faz? Adianta dizer, vai em paz? Tiago fala disto. Não.
Percebe que Deus abençoa o seu povo com o seu próprio povo. Não é assim? Os irmãos, quando têm essas situações, não é assim? Não ajudam? Às vezes pela própria igreja diretamente, mas são ofertas de cada um de vocês, ou pessoalmente, enfim, é fácil da gente entender, irmãos. Por exemplo, se alguém está numa luta, não é assim, todas as vezes que eu venho, vamos orar também, o irmão traz uma listinha, vamos orar também por tal pedido, não é assim? Se alguém está numa luta, quem é que vai interceder diante de Deus? Se não é o povo de Deus. Por isso pergunto, qual a importância da igreja para você? Como você vê? O que você pensa a respeito da igreja? E quando alguém está triste, o que faz? Ora por ele e consola, não é assim? Não tem casos aqui? São diferentes de Sude? Não são. Por isso Deus abençoa o seu povo com o seu próprio povo. O consolo vem de você, de uma palavra, de uma oração, de um abraço. É fácil da gente entender, irmãos. Como que é que funciona? E quando tem alguém caído? Tem alguns caídos por aqui? O que faz? Ele vai levantar? Não. Nós que vamos atrás. E vamos convencê-los da necessidade de firmar os joelhos novamente e andar e caminhar. E quando há vitórias, irmãos, dentro da igreja? Não tem cultos de agradecimento, culto de ação de graças? Não tem agradecimentos pessoais? Olha, irmão, você lembra daquele pedido? E quando isso acontece? Deus usa o povo para se alegrar junto, não é assim? Nós não ficamos contentes quando alguém, Deus responde? Olha, é uma alegria junto. Não é? Nós celebramos juntos, nós ficamos contentes juntos, porque algo que foi pedido e agora Deus assim atendeu. Então, eu fico imaginando assim que uma igreja, ela pode se assemelhar a um salão de festas. Tá? Não estou pedindo para vocês fazer festa aqui dentro, não, e cantar, e fazer algumas coisas, não é nada disso. Mas nada melhor, irmãos, do que numa luta de oração, e a gente vê Deus respondendo. Não é assim, irmãos? Tem coisa melhor do que isso? Que às vezes a gente olha e diz, Senhor, mas está tão seco o tempo, hein? Parece que o Senhor não quer se manifestar. As coisas parecem que estão transtornando. Mas quando tem um agradecimento de um pedido que nós estamos orando junto, rapaz, isso é festa. Amém, irmão, é isso mesmo. Então nós podemos assemelhar uma igreja a como se fosse um salão de festas. Porque o cuidado de Deus, irmãos, ele é constante sobre a nossa vida, viu? A gente tem as nossas lutas, mas se a gente for somar, olha, não coloque no papel, porque você vai se decepcionar, porque a gente acha, porque disso eu estou reclamando faz tanto tempo, mas se você ver os cuidados de Deus, é motivo para se alegrar todo dia, todo momento, sabe? E nós podemos também assemelhar a igreja a um hospital. Olha, eu tenho trabalhado na saúde lá em Sul de Minúcio, irmãos. O hospital é o lugar que pode ser o rico, pode ser o pobre, pode ser o velho, novo, o jovem. Todo mundo corre para lá quando está precisando. Tá? Eu sou mais durão, mas olha, quando entorna o caldo, é para lá que nós vamos. Nós podemos considerar a igreja como um hospital? Claro. Onde a gente cuida dos feridos, dos doentes na fé. Por isso eu preciso lhe perguntar, qual a importância da igreja para você? Como você vê a igreja? O que você pensa a respeito da igreja, meu irmão? Ela é tudo isso daqui que nós estamos vendo. A igreja também pode ser considerada como uma família. Que é coisa mais gostosa do que uma família? O pai puxa a orelha, a mãe puxa a orelha, mas uma família ela é permeada por apoio,
amor e exortação. Não é assim? O filho às vezes não gosta, você puxou a orelha, não gosta, mas é só por amor que você faz isso. Isso não é a igreja, por acaso? Por isso as perguntas, qual a importância que você dá para a igreja? Como você trata a igreja? E, para terminar, nós podemos dizer que a igreja é uma escola. Um centro de ensino para todos. Para todos os que chegam. Tem uma pessoa nos visitando hoje aqui, ela disse, é a segunda vez que eu venho. Eu disse, vem para a igreja, filha. Eu nem perguntei o nome dela, tá bom? Me perdoe. Renata. Eu digo, vem para a igreja. Não tem lugar melhor do que estar na igreja. A igreja é um centro de ensino, de aprendizado, que nós podemos ver muitos formados. Eu tenho visto os jovens trabalhando aqui, olha. É porque se formaram aqui. Então eu pergunto, qual a importância desta igreja para você, da igreja de Cristo para você? Como você vê ela? Eu disse, não responda, porque talvez a resposta, para mim, olha, eu até não gosto de algumas. Não pense, não responda já, responda depois. Um outro ponto, irmãos, que é importante a gente também considerar, é que Deus avalia seu povo. Então vamos pensar assim, olha, como Deus vê a igreja, nós já mostramos, Deus honra a sua igreja, Deus fortalece a sua igreja, só que Ele avalia o seu povo. Por isso que eu disse para você, qual a importância que você dá para a igreja? Não responda. Saiba primeiro do que Deus faz. Deus avalia o seu povo, num bloco e pessoalmente. Interessante da gente ver isto. Olha o versículo 10 e 11 também. Segundo a graça de Deus que me foi. Percebe? Então, Deus é bom, Deus olha a igreja com todo cuidado, Ele vê a igreja como parte da sua obra, nós somos cooperadores nessa obra, Deus abençoa a gente, só que Ele está avaliando a gente. Está certo? O próprio Deus avalia e prova a obra de cada um. Versículo 12, se ele está falando de edificar, veja como cada um edifica, ele continua dizendo, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, olha, irmãos, são 6. Podemos dizer, o irmão é pedreiro, né? Muito bem da gente entender. Todo mundo entende um pouquinho de pedreiro, né? A gente é tudo um pouco, né? Mas é interessante como ele faz essa colocação. Tem um fundamento que, olha, isso não vai se abalar nunca. Mas a gente precisa saber o que estamos assentando em cima. Esse é o fundamento do que Paulo está ensinando. E aqui ele mostra para a gente isso, irmãos. Que aquele que ensina, que vive do Evangelho, sabe? Aquele que, qual a importância da igreja? A igreja para mim é tudo. É onde o povo de Deus está reunido. Como eu vejo a igreja? Eu vejo com muita importância. Porque se eu não tenho um lugar onde eu posso glorificar a Deus com sabedoria, aqui eu posso. Então, aqui, como eu disse, Deus está avaliando o seu povo, Ele está vendo. Quem obedece a palavra, quem é zeloso, quem é caprichoso, quem está em constante oração, enfim, tudo aquele que está fazendo. Lembra das respostas sobre as perguntas? Olha, eu vejo assim. Então ele está dizendo, olha, esse aqui é retratado como ouro, prata e pedras preciosas. E ele já fez menção, se vir fogo, isso aqui não destrói. Versículo 13. Tá certo?
Então Deus vê este que está edificando esse material sobre o fundamento. Isso não vai cair nunca, irmãos. Isso vai cada vez mais ser edifício de Deus mesmo. Só que Deus vê também quem esconde a verdade, esconde o bom testemunho, quem pratica um ensino inadequado, por exemplo, quem deixa a desejar, quem responde, qual a importância da igreja para você? Para mim não tem muita importância, porque lá isso, é porque lá aquilo. Ele também fala deste, e aqui é retratado como aquilo que está sendo colocado no alicerce, no fundamento. Então ele diz madeira, feno e palha. Por isso que eu agora começo a querer ouvir a sua resposta. Qual a importância da igreja para você? Como você vê a igreja? O que você pensa a respeito de igreja? Agora chegou a hora da gente começar, agora eu já li toda a prova, agora eu vou começar a responder, irmãos. Porque Deus está vendo. A prova que ele diz aqui, conforme versículo 13, pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ora, madeira, feno e palha não aguenta o fogo. Todo mundo sabe disto. Quer dizer, não vai sobrar nada quando isso for no dia, o dia declarará, é no dia do Senhor, para fazer contas. Não vai sobrar nada. Um quinto ponto importante e último, se Deus avalia o seu povo, se a gente está vendo que a maneira que ele vê a igreja, ele honra a sua igreja, ele fortalece a sua igreja, mas ele está avaliando o seu povo. Se ele avalia o seu povo, qual o resultado desta avaliação de Deus? Porque talvez a gente imagine, não. O que eu tenho edificado sobre esse fundamento realmente é palha, eu não tenho feito muita coisa, eu não vejo a igreja com tanta importância, eu não tenho amor pela igreja, pelos irmãos, tá? Então a gente pode chegar nesse ponto, tá certo? Mas como vai ser o resultado? Qual é o resultado desta avaliação que Deus faz? Muito importante a gente ver. Primeiro, no versículo 14 diz assim, se a obra que alguém edificou se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então esse é o primeiro ponto. Lembra das respostas? Vamos preparando as respostas. Se a gente for fiel, irmãos, Deus recompensa os fiéis. Isso que nós precisamos guardar. Deus cuida dos fiéis, recompensa os fiéis. Segundo ponto, o versículo 15, a parte A. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Logo, Deus vai disciplinar os infiéis. Tá certo? Se Deus está avaliando a gente, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, a nossa resposta, saiba disto. Esses são os caminhos que nós estamos traçando para nós mesmos, irmãos. Nós vemos aqui que Deus disciplina os fiéis, sofrerá detrimento. 15b é o terceiro ponto que nós vemos aqui. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Mas Deus salva a todos. É maravilhoso da gente ver esta colocação, irmãos, porque Deus cuida dos seus filhos. Nós somos desobedientes demais. Tem gente da minha idade aqui, mas os jovens que estão aqui, olha, saibam disso, nós somos desobedientes demais. Nós precisamos fazer diferente, tem tempo para fazer diferente. O maravilhoso da gente ver tudo isso daqui, que Deus avalia, disciplina, não vai sobrar nada, mas Deus cuida da sua igreja, cuida do seu povo, cuida daquele que um dia disse, eu creio no Senhor Jesus Cristo, e tem a igreja em grande estima, apesar da fraqueza.
Ele salva todos os que são seus filhos. O que eu vejo é que Deus não desiste da gente, irmãos. Nós muitas vezes desistimos do Senhor, nós tomamos tantos caminhos na nossa vida, achando que é bom. Sabe, às vezes algumas coisas nos adoçam o lábio e a gente, quando vê, já está indo embora. Mas como Deus é maravilhoso de cuidar da gente. Por isso não jogue isso fora não, viu? Agora, diante de que as nossas obras sejam queimadas, a gente deve fazer uma pergunta que eu acho que fica para a nossa vida. Por que desperdiçar os privilégios que o Senhor quer dar para a gente? É uma pergunta que eu lhe faço. Você tem considerado importante a igreja na sua vida? Você tem demonstrado isso? Você vê a igreja como um lugar de ensino, um hospital, um lugar de ajuda verdadeiramente de um, de outro, e principalmente da parte de Deus? Por que desprezar o galardão que Deus está prometendo àqueles que são fiéis? Esta é a hora boa. Por isso que eu disse, deixa para responder depois, hein? Privilégio de poder glorificar com o nosso melhor aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Olha que privilégio que nós temos hoje de começar a fazer isso. Irmãos amados, todo este nosso ensino é para a nossa edificação. O irmão ainda pediu aqui na sua oração, que pudesse nos edificar ou nos ensinar, não sei como foi a palavra que ele usou na sua oração. Este ensino tem este fundamento. Nós saímos de lá pensando, Senhor nosso Deus, abençoe a sua palavra na vida de cada um dos nossos irmãos, para edificação, para crescimento, para entender melhor como Ele quer. E que pudesse gerar um amor mesmo pela igreja de Cristo, porque quando a gente gera um amor pela igreja de Cristo, nós estamos fazendo para o Senhor. É um amor demonstrado ao Senhor. Então quando eu pergunto, o que você pensa da igreja? Nós precisamos saber que esse povo aqui é o povo que Ele comprou com o seu próprio sangue. Isso tem valor, irmãos. Em outra passagem, as Escrituras dizem, não foi comprado com ouro, com pedra, com coisas de valores, foi comprado com o próprio sangue do Cordeiro de Deus. Então, é isso que eu penso da igreja. Estou dando uma respostinha fácil, sabe quando você vai fazer uma prova, professor, isso aí, tal coisa e tal. Como você vê a igreja? Ela é uma escola, cheia de professores. Ela é um hospital, cheio de pessoas interessadas em você, que ora por você. Você nem sabe, mas ela está fazendo isso. Qual a importância dela para você? E a resposta deveria ser, a igreja é tudo para mim. Porque é lá onde nós servimos o Senhor. Ame a igreja, irmãos. Cuide da igreja, defenda a igreja onde você estiver. Estas são as respostas para facilitar as nossas questões. Por isso, eu te convido, responda às perguntas positivamente, e mais do que isso, com entusiasmo. Eu quero lhe fazer um convite, é um conselho, que você vai levar para sua casa. E ele não pediu para mim fazer isso não, tá bom? Encoraje o seu líder, anima-o, ajude-o, fortalece-o, trabalhe com ele, nós somos cooperadores. Este homem que Deus tem reservado junto com a sua família para poder estar junto com vocês, irmãos. Dê alegria para ele, sendo obediente a Deus. Esta é a importância que nós damos para a igreja. Faça isso. Encoraja-o a continuar pregando a verdade, sendo ousado em continuar pregando a verdade, porque às vezes a gente fica com medo de pregar a verdade, porque querem brigar com a gente,
Espera que os irmãos não, mas às vezes é assim, a igreja está assim agora. Isso aí eu acho que não deveria nem falar. Sabe, pisando em ovos, ajude-o, encoraje-o a continuar dizendo, irmão, dê o melhor que tem na palavra para nós. Fortalece-o, irmãos. Porque esse é o nosso trabalho. Nós somos cooperadores. Nós somos lavoura de Deus. A você, amado amigo, que por acaso ainda não correu para a igreja, que ainda não faz parte da igreja, olha, corra para Cristo enquanto você tem tempo. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, creia que Ele um dia derramou seu sangue para nos libertar dos nossos pecados. Confesse-o com a sua boca, se você ainda não fez. Crê de todo o coração e será salvo. E você vai ser introduzido nesta igreja. E vai poder responder essas questões. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Amém. Com todas as bênçãos que Ele tem guardado para o seu povo. Em nome de Jesus. Amém.